Fala pessoal, beleza? Mais um podcast aqui do Tempo de Tela começando e hoje com um host diferente, né? Quem vai apresentar hoje sou eu, Lucas Mizumoto, porque a gente vai ter um estreante do canal, agora também do podcast, pra gente falar um pouco, né, sobre cinema, mais especificamente sobre grandes franquias. Hoje eu tô aqui com a presença do Alexandre, se apresenta aí, cara. Fala aí, gente. Eu sou Alexandre Maquin, aqui também do Tempo de Tela, e finalmente consegui minha estreia. Aí, é claro, talvez você me conheça mais por o cara que assiste basicamente tudo da Netflix. Se tu não pegou essa piada, deve assistir os outros podcasts. Justamente. E aproveitando o seu gancho, né, falar um pouco que se você está chegando aqui de paraquedas, né, esse é o nosso podcast quinzenal, né, toda quarta-feira ele está saindo aí, né, de 15 em 15 dias, obviamente, idiota. E a gente vai falar aqui, Né? Eu ia comentar isso. a gente vai falar aqui sobre, né, hoje cinema especificamente, mas a gente fala sobre cinemas e séries de maneira geral, tal qual lá no canal. E se você quiser acompanhar esse conteúdo, né, esse podcast, é só procurar a gente no feed, o que você achar melhor. Google Podcasts, Spotify, iTunes, enfim, a gente está em todos eles, é só você chegar lá e procurar, beleza? E é claro, não deixe também de entrar em contato com a gente, né? Todos os links vão estar aqui na descrição. Se querendo falar com a gente, pode vir, porque a gente gosta de bater muito papo. Bom, e o episódio de hoje, né, a gente vai falar um pouco sobre franquias, mais especificamente, né, franquias do cinema. E a ideia aqui é a partir de uma pergunta que a gente se fez após assistir Toy Story 4, que é: até onde estender uma franquia do cinema, né? Até onde vale a pena, até onde os personagens continuam rendendo, até onde a história continua sendo boa. Né? E eu vou jogar a bola agora para o Alexandre para explicar por que veio isso a partir do Toy Story 4. Então, gente, todo mundo concorda, ou pelo menos 99% da população do mundo, que Toy Story 3 tinha fechado perfeitamente a história. Não tinha mais pra onde avançar. Sabe? Bem bonito, perfeito. Só que aí veio o 4. E, cara, eu juro que eu entrei achando que eu não ia gostar. Mas, pelo amor de Deus, que filme bom de se assistir. E, além disso, que filme pra abrir a franquia pra milhões de possibilidades. E daí que surge a nossa pergunta mesmo. Cara, um filme finalizado, tipo, com final mesmo, dá pra ser continuado? Pois é, Dá pra continuar? pois é, né? Essa foi a nossa pergunta e a gente resolveu aqui abordar de duas vertentes, né, que eu já comentei. Né? Filmes que se adaptaram, né, que tiveram uma qualidade positiva, que é o caso do Toy Story 4, que a gente realmente não esperava que o 3, né, pudesse ter uma continuação e chegou o 4 e mostrou que podia, tinha história ainda. Ou então aqueles que a gente vê e fica assim, amigo, por que você continuou fazendo esse troço? Tá ruim, para, tá feio, não rola. Né? E aproveitando ainda, antes de chegar no assunto em si, né, só fazer um jabá clássico, que tem uma crítica nossa de Toy Story 4 lá no canal. Então, se você quiser conferir, dá uma olhada no nosso canal no YouTube, Tempo de Tela. Bom, vamos seguindo então para o nosso tema, né? Mas antes, lembrando aqui que a gente também botou algumas regras, né? Que é, a gente vai falar de sequências, né? De grandes franquias, obviamente, mas pensando em filmes de que tem de fato uma correlação entre eles. Ou seja, 007 não vai entrar aqui, né? Esses filmes spin-offs também não, que é o caso, por exemplo, de Bumblebee, né? A gente vai pegar realmente sequências diretas e não filmes que fecham em arcos sozinhos, né? No caso 007, que eu falei, naquela questão que o ator muda, a história muda completamente, só tem o nome de igual, né? Cara, eu acho que nisso entra também, tipo, qualquer filme de terror. Sexta-feira 13, Jason, que é tipo 20 filmes e que tudo é um filme novo. Nada se importa com o anterior. Pois é, né? Apesar de ter alguns de terror que até tem, mas realmente a maioria depois joga até o cara pro espaço, literalmente, e fica por isso mesmo, né? Espaço, futuro, vale tudo. É, a parada é uma salada zoada. Mas então, né, o nosso papo vai ser pensando nesse campo aqui que a gente delimitou. E a gente vai começar logo falando do que é bom, né? Das franquias que se estenderam de maneira positiva. E já pego o gancho aqui do que a gente teve como pontapé inicial, Toy Story, né? Mas para além disso, eu botei mais duas aqui e eu quero que você também traga os seus exemplos, obviamente, né? Que foi Creed e Missão Impossível. Na verdade, Missão Impossível eu roubei de você que falou, na verdade, não fui eu. Missão Impossível? Missão Impossível. Ah, foi Missão Impossível? Foi, eu botei Missão Impossível como algo positivo. Pelo menos eu acho a franquia Missão Impossível bem positiva. Ah, não, com certeza é bem positiva. Se eu não me engano, tipo, fora o filme 2 de Missão Impossível, que ninguém merece aquele filme.
Pai do céu, que horror aquele filme. Todos os outros são bem bons, na verdade. É sempre uma crescente. Quando o Tom Cruise decidiu que ele vai atuar em todos os filmes e fazer todas as cenas de ação, é um outro naipe. Bom, né, esses são meus três exemplos para a gente começar essa conversa de franquias que tiveram, né, essa extensão de uma maneira positiva, né? Toy Story, Creed e Missão Impossível. E aí eu quero jogar a bola para você pensando no seguinte, cara. Primeiramente, né, você concorda que essas três franquias, na verdade quatro, pensando que é Creed barra Rock, de fato são franquias que tiveram essa melhora? E aí eu jogo também outra questão, né? Você acha que o que ajuda nesse sentido, né? Por que essas franquias são boas, né? Continuaram boas em relação a outras, né? Você chegou a falar já aí um pouco do Missão Impossível. Eu queria falar, por exemplo, né? Realmente, o 2 é bem ruim. Mas a franquia deu essa volta por cima e isso se reflete muito, por exemplo, em notas de site, né? Eu confesso que eu não sou muito fã dessa questão de dar notas, as pessoas que me acompanham por aí já sabem disso, mas é impressionante você ver que, tirando o filme 2, todos os filmes de Missão Impossível no Rotten Tomatoes, por exemplo, estão com nota acima de 80. Então, tipo, não é pouca porcaria, sabe? É um filmaço, ou melhor, são filmaços e que se refletem na crítica. Mas diz aí, o que você acha dessas três? Cara, isso é verdade. O nosso canal, a gente realmente não se importa muito com notas, porque, cara, é uma parada muito pessoal. A gente pode falar o que a gente achou, a cena é boa ou não, mas nota mesmo é muito individual. Agora, realmente, eu também não me ligo muito na crítica do Rotten ou do Metacritics. Não tô muito interessado em, ele ganhou 89 de 100, é 9 de 10, porque, cara, vira e mexe você vê situações do tipo, público X está bombardeando o filme Y por causa de ator ou por causa da produção. Aí, filme da Marvel não pode subir muito. Então eu sempre acho um pouquinho zoado mexer nessas críticas. Agora, falando sobre filme mesmo, por exemplo, Missão Impossível, que o 2 é, pai do céu, ninguém fala sobre o filme 2. Eles todos têm uma subida muito boa na história. Quando a história ficou mais madura, não tipo, sempre vai ter a grande ação, a grande aventura, mas ela ficou mais consciente do que ela estava fazendo. Ela parou de tentar imitar um James Bond, como era o primeiro, obviamente, e pegou o seu próprio ritmo. E ali ficou perfeito. Sim, E eu não tem concordo jeito. contigo. E não tem jeito, né? Sempre vai ter alguma organização do mal para o nosso pessoal enfrentar. Então é infinitos as possibilidades. Pois é. E uma coisa que você falou, e eu vou até retomar, né? Eu acho que muito disso se deve realmente ao Tom Cruise, né? Essa franquia em si, ela se renova muito porque o cara, ele tá literalmente disposto a fazer qualquer coisa de ação que ele não fez ainda, né? Cara, é tipo Velozes e Furiosos. O cara já fez de tudo. Só não foi no espaço, eu acho. Pois é. E a outra franquia que eu comentei aqui, né? O Rock barra Creed, é uma franquia que eu gosto muito. Missão Impossível eu também gosto, mas Creed eu tenho um carinho mais especial, digamos assim. E eu acho que aí entra também numa questão que a gente estava conversando, né? Que é essa questão de reinventar e também puxando outro tópico que eu botei lá na introdução, né? De como os personagens continuam relevantes. A gente vê que o Rock, né? O Rock 1, Rock 2, Rock 3, até o Rock 4 eu acho que dá pra você ver assim, tipo, é bom. O Rock 5 é bem ruinzinho. Mas aí o Rock Balboa teve aquela reinvenção do Stallone velho, ele lidando com os problemas da idade, né? Encarando o peso da idade. E chegou o Creed, né? Um filme que o pessoal ficou meio, ué, como assim? Não é uma continuação E direta? podia fazer? Pois é, né? Não é uma continuação direta. Pegou lá do. Na verdade, ele é uma continuação do Rock 4, né? Sendo que você teve o 5 e o 6, né? É um filme que vem direto do Rock Que, nossa, 4, alguém lembra do Rock 6? Nossa, nem lembrava desse mais. né? Ah, não, Traz um esse é o que personagem. tem cenas de motivacionais com o filho. Ou é o 5? Isso. Não, é o 6, esse é o 6 mesmo. Que é um filme que eu gosto, o 6. Mas aí, né, voltando ao Creed, é um filme que traz, né, um dos antigos vilões que depois virou amigo do Rock, enfim, da franquia, né, que agora é o Adonis Creed,
Coloca o Rock como coadjuvante, mas ainda tendo um peso muito grande, né? Eles souberam literalmente reinventar toda essa franquia e continuar fazendo ela ser boa, né? Você chegou a ver o Creed, cara? Cara, eu assisti os dois Creeds. E eu tava agora há pouco mesmo, faz nem meia hora, assistindo o Rock 3. Tava passando aqui no TNT. Ou Telecine, algum dos dois. Que é quando o Rock ele enfrenta o Mr. T. E nesse já tem a parceria do Rock com o Adonis. O Adonis sendo o coaching dele. E tem a bela cena final dos dois lutando, que é um assunto que é referenciado no Creed novamente. Mas eu tenho que comentar, cara. As lutas, não é que elas são ruins. Só que quando você assiste o Creed 1 e tu vai ver as lutas do Rock, era uma outra pegada de filmagem, era um outro naipe. É difícil de comparar as cenas de luta. Com certeza. Né? Mas, assim, eu acho que isso também é uma outra coisa que colabora muito para o que a gente está falando aqui, né? Porque o Creed ele soube reinventar até isso, né? O Ryan Coogler, né, o diretor do filme, ele trabalha muito bem essa questão da cena de ação, a maneira como ele gira com a câmera, ele coloca meio que uma primeira pessoa, é um negócio muito louco e que mostrou realmente uma nova maneira de fazer boxe numa franquia de boxe, né? Realmente foi muito bacana. E só Eu tenho só dando uma tristeza, só que no filme 2 ficou um pouquinho abaixo as cenas de luta. Mas mas aí realmente, a do primeiro filme é muito bom. Mas aí também teve a questão da mudança do diretor, né? Isso influencia um pouco. E só te dando um puxão de Bastante. orelha aí que você mandou sobre o Creed não, o Rock 3, é, era o Apollo ali, né, cara? Não era o Adonis, não, hein? É isso, Apollo. Apollo Creed. Os manos Vocês já estão falando da confundem. Adonis e foi pra Apollo. Eita. Tranquilo, tranquilo. Né? Mas aí então esses são dois exemplos que eu trouxe, né? Missão Impossível e Creed. E eu queria que você falasse um pouco também dos seus exemplos, cara. Quais exemplos você traz aí de franquias que se estenderam de maneira positiva e pensando um pouco do porquê que você acha que se estendeu positivamente. Cara, na minha pesquisa, eu descobri como é difícil você encontrar franquias desse tipo. Tipo, você encontra muito coisa de remake. Franquia fechou e faz um remake. Aí não vale mais de nada. Mas, cara, uma franquia que sempre me vem à cabeça é o do Godzilla, mas pra mim ela entra em 1 milhão de categorias. Eu, na verdade, tenho mais pra falar sobre franquias ruins do que boas aqui. Bom, mas já que você puxou o Godzilla, dá sua explicação aí do porquê você acha que ela tá nesse contexto aqui, né? Cara, Godzilla atualmente é a maior franquia de cinemas que existe. Para 2020 ela vai ter 36 filmes. Se tu pensava que era o 007, cara, faltam ainda uns 10 filmes só pra ele chegar perto. Godzilla tem um lance que é tipo assim, a cada período de tempo, sei lá, a cada 10 anos, eles rebootam a franquia. Sempre tem um filme de introdução do Godzilla, o filme um, aí tendo filmes de evolução, e tem o filme de conclusão, que, sei lá, o Godzilla morre, ou ele vai pro fundo do mar, sabe? Dá um adeus e até logo. Aí, sei lá, a franquia fica na gaveta uns 10 anos, aí volta e faz toda novamente uma sequência de filmes e fecha de novo, e vai e volta. Cara, é incrível. Mas tira uma dúvida aqui, só falando dessa questão do Godzilla. Então, no caso, na verdade, são várias franquias que se completam, que se fecham e aí renasce como se fosse uma nova franquia, é isso? Sim e não, porque às vezes um filme, sei lá, de 2011 faz referência ao filme lá de 74. Mas, tipo, ele só faz só referência. Às vezes você tem filmes tipo, saiu um filme lá em 70 e pouco, Godzilla vs Mothra. Aí em 2002 saiu um filme também, Godzilla vs Mothra. Sai, tipo, quase o mesmo filme. Tipo, vale de tudo pra eles. Então você tá meio que dando uma macetada aqui na nossa regra inicial, mas eu acho que é válido porque é um caso muito à parte, né, cara? Como você falou, são mais de 25 filmes, então é uma franquia que, convenhamos. 35. Cara, 35, olha aí. É uma franquia que, convenhamos que, amigo, depois do 20º não dá mais pra você inventar tanta coisa, não. Você tem que realmente reaproveitar e transformar o que você já tem na sua franquia pra continuar dando certo, que é uma coisa que tá dando, né? Godzilla, a gente viu aí o último, que apesar de não ter agradado tanto as pessoas, era um filme muito aguardado, né? E já tem um próximo pro ano que vem. Pois é. É tipo, cara, que outra franquia você consegue isso?
Pois é, né? Os caras não tiveram um bom filme, não teve uma recepção boa, e ainda assim já tá certo o próximo. E, cara, e pra te falar, se o próximo filme for ruim também, o Japão vai fazer um filme sacaneando os filmes americanos. Como eles já fizeram com o de 98. Tipo, saiu de 98, todo mundo sacaneou. O próximo filme de Godzilla, eles mataram o monstro do 98, do americano. Tipo, eles fazem questão de matar o bicho. É zoado. Agora, de franquia ruim, amigo, a gente pode falar um monte. Mas primeiro, vamos focar nas boas, né? Aí que tá, né? Veio meu terceiro e último exemplo, que é o que deu o gatilho aqui, que foi Toy Story. Que aí, tal qual o Creed, eu acho que ela consegue se manter muito pela questão dos personagens, né? E por que eu digo isso? Eu acho que esse quarto filme, eu não vou dar exatamente spoiler, mas enfim, fica aí por conta e risco nessa parte. Eu acho que esse quarto filme de Toy Story, ele sabe muito bem trabalhar o encerramento do arco do Woody, né? A gente vê muito, assim, ele termina o filme 3 com aquela despedida do Andy e tudo mais. E a gente chega no 4 e a gente vê que ele tá realmente meio perdido, sem propósito. E eles conseguem, através de um resgate da personagem da Beth, fazer esse entrelace e encerrar de uma maneira muito bonita, muito sensível, né? Então é legal ver como, né, uma franquia que a gente comentou, o 3 encerra perfeitamente todo aquele arco, mas ele chega no 4 e meio que dá um epílogo para essa história, né? Eu acho que foi muito legal como isso foi feito, né? E aí que entrou a nossa pergunta realmente, né? Que estendeu a franquia, aqui no caso fez um epílogo, enquanto no Creed a gente teve, né, uma nova geração chegando, mas no caso Toy Story foi um epílogo bonito e que, apesar de parecer um pouco forçado no sentido de, cara, não precisava, eu pelo menos saí do filme com a sensação de que eu poderia não ter visto aquele filme, no sentido de que ele não precisava existir. Mas é aquela coisa, existiu, foi bom, foi bonito, então valeu a pena. E aí, o que você acha? Cara, é exatamente. O filme 3 ele acaba numa alegria tão grande. Tipo, não sei se é bem a palavra alegria, mas tem uma completude. O ciclo é fechado. E termina numa crescente. Os brinquedos conhecem uma nova menina que eles vão tomar conta. É bonito. Aí chega no 4, toda essa alegria que termina o 3, ela não existe mais pela presença do Woody, que ele não tá mais satisfeito. Falta o propósito dele. Então, com assim, todo o desenvolvimento do filme e da presença da Bonnie também, cara, eu gostei profundamente do filme. Pra mim, até metade do filme ele é meio episódico. Ele é meio episódico pra mim, mas é um epílogo legal. E, cara, é um filme que te faz você chorar nos 5 primeiros minutos. Ele não tá de brincadeira contigo. Sem sacanagem. A cena inicial eu tava chorando já. Ela é bem forte. Não sei nem te explicar isso. É tipo, pô, você repara, pô, o que aconteceu com o bonequinho lá da ovelhinha? Tu não vê ele no 2, no 3, você vai lá, porra, foi isso que aconteceu. Sacanagem. Aí tu vai lá, pô, já chora. Mas interessante mesmo, eu acho que o Toy Story funcionou é mais pela nossa geração. Tipo, a gente, que tá na faixa dos 30 anos, que assistiu o Toy Story 1 no período certo, o 2, o 3 também, e assistiu o 4 também no período certo. Que eu acho que é bem diferente do Creed. Você teve toda uma outra geração de pessoas que foi assistir o Rock e, sei lá, 10 anos depois, saiu 10, 20 anos do Rock 6 pro Creed, dá o quê? 20 anos depois? Não, não chega a isso tudo não, deve ser uns 10 no máximo. Então, tipo, não é mais o mesmo público. Então você tem necessidade de pegar um público diferente. O Rock 1 e o Creed 1, eles têm uma pegada parecida, que é também o pessoal que é meio que outsider da parada, tentando galgar o seu posto. O no Rock era o imigrante italiano, que não tinha a quem recorrer, e no Creed é o cara que quer fugir da sombra do pai, mas que também ninguém quer botar muita fé por causa do histórico familiar. E eu gosto muito disso. Já que a gente meio que já está se esgotando nesse sentido das franquias que tiveram essa extensão positiva, isso não está nem no nosso roteiro, mas eu vou jogar essa bola porque eu acho que é válido a gente dar uma discussão antes de entrar agora nos negativos.
Por que que você acha que é tão difícil a gente arrumar exemplos de franquias que se estenderam Ah, positivamente? porque mexe com fandom. Assim, realmente, o que vem na sua cabeça? Cara, porque normalmente a franquia, quando termina, a gente fica satisfeita com ela. De uma maneira boa ou ruim. Ninguém gosta de. Ah, não, o pessoal não gostou desse final. Vamos anular isso e fazer um novo final. Senão vira tipo o Exterminador do Futuro, que ninguém nunca tá satisfeito com a parada. Aí agora voltou o Cameron pra falar: não, anula tudo isso daí que existiu. O 3, o 4, o 5, a série A, anula tudo. Vou fazer agora a continuação certa, depois do 2. Tipo, pô, cara, é difícil isso. É, eu tendo a concordar um pouco com isso que você falou, mas tem outra coisa também que eu levo muito em consideração, cara. Eu acho que é a dificuldade do roteiro, sabe? Eu acho que é pelo seguinte. Esses filmes que a gente essas franquias, na verdade, que a gente comentou, tem muito em comum, né? O Toy Story, Creed, Missão Impossível. Falando assim, você pode estar pensando, que porra ele tá falando que são três paradas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tem em comum, né? E o que eu quero chegar aqui é o seguinte, são franquias com personagens muito fortes e que tiveram uma narrativa que foi muito bem sedimentada. O Rock teve lá seus deslizes no Rock 5, teve. Tem alguns roteiros que não são tão bons na franquia Rock? Tem. Mas a maneira como o povo se cativa com o Stallone, né, o Rock, é uma coisa muito louca. Em relação a Toy Story, você tem aquela história muito bem contada, assim, cara. Foi o que você falou. Acompanhou a vida de quem tá vendo desde o 1 e regulava com a idade do Andy, é muito bem acompanhado, né? E eu acho que muito problema é esse, porque é difícil você manter uma grande franquia ainda relevante e com uma narrativa que continua sendo bem trabalhada, né? Porque chega um momento que a história esgota, né? É inevitável. Qualquer coisa, a história em algum momento vai ficar cansativa, o público vai se cansar, não vai ter muito mais por onde você abordar, ainda mais em questão de filmes, né? Porque tem uma máxima de questão, né, de narrativa de cinema que é aquela coisa do o filme, embora ele possa ter continuações, afinal de contas a gente está falando de franquias, ele também tem que se esgotar nele mesmo, né? Você tem que conseguir aproveitar aquela história dentro dela. E é muito difícil você conseguir fazer um filme que é bom dentro dele mesmo e ao mesmo tempo levando para continuações, né? Então eu acho que esse para mim é o principal problema, na verdade a principal dificuldade para a gente não ter tantas franquias de sucesso com uma qualidade que é sempre em crescente, que, né, foi o caso de Toy Story que a gente realmente, por ser uma coisa fora do comum, chamou muita atenção. O que você acha? E vamos lembrar que roteiro não quer dizer que o filme vai ser um sucesso. Você pode ter filme com zero de roteiro que ele vai fazer milhões e milhões de dólares. É impressionante isso. Qualidade não quer dizer sucesso. Isso é uma grande tristeza que eu sinto em Hollywood, mas que também é uma pura verdade. Com certeza. E agora eu vou, aproveitando seu gancho, né, eu vou jogar logo um primeiro caso, né, das franquias que se estenderam de maneira negativa e pensando nisso também de realmente qualidade nem sempre, na verdade, em muitos casos não indica essa correspondência com o sucesso de bilheteria. E curiosamente, nosso primeiro caso aqui é um puta de um sucesso de bilheteria que eu fico pensando sempre que sai um filme novo dessa franquia, meu Deus, porque as pessoas continuam pagando para ver isso. E eu vou jogar logo o grande elefante branco na sala, que é Transformers. Por que essa bosta já está no quinto filme e contando? Quinto? Já não tem mais, não? Sei lá, eu já perdi a conta de Transformers. É tipo, esse é um ótimo caso. Esse é um ótimo caso, cara. Ninguém se importa com o roteiro. O último filme valeu de tudo. E teve até o Rei Arthur na parada. E tipo, o pessoal só quer assistir explosões em alto nível com cenas de ação milagrosamente planejadas com explosões em todos os momentos. Eu falei muita explosão? Então tem mais explosão aí só pra você ficar quieto. Porque essa franquia tem explosão até cansar. Pois é, né, cara? E assim, Transformers é uma franquia que realmente se perdeu, eu diria que desde o início. Michael Bay tá ali, Cara, o não primeiro sei, filme é bom. Eu gosto do primeiro eu, filme. eu tenho minhas Você não ressalvas. lembra? Não, confesso que eu não lembro. Depois do primeiro filme, ninguém mais sabe o que aconteceu. Eu gostava só dos nomes.
Mas assim, é uma Ah, franquia, cara, que. e também tinha a Megan Fox e o cara, qual é o nome do protagonista? É um pessoal Faço a que menor ninguém ideia. mais trabalha em Hollywood. Ninguém Mas mais trabalha então, com eles, é impressionante. mas o Transformers, né, eu puxei e eu fiquei muito assustado de verdade, porque eu sabia que vendia bem, senão não continuava, mas eu não sabia que, tipo, dos 5 filmes, pelo menos 3 tiveram bilheteria na casa do bilhão, sabe? Eu fico, gente, por que vocês estão vendo tanto esse troço, né? E aí eu jogo uma bola pra você, né, nessa questão de teorias dos motivos, né? Até porque a gente aqui não está fazendo um estudo de mercado, pelo contrário, é realmente mais uma questão de, como eu falei no início, né? A gente consome como espectador, né? E quais são as nossas percepções dessas franquias. E eu te pergunto, né, Se é pra cara, falar de mercado, perdão, eu te fala aí de pergunto, novo. cara, por que que essa franquia que, assim, acho que é um consenso, Transformers não é bom, os filmes não são bons, mas ela continua se estendendo e dando lucro. Né? E aí, né, voltando àquela questão que a gente estava falando de narrativas, né? Você já falou, ela se perdeu literalmente, passou do primeiro filme, você já não sabe mais de porcaria nenhuma, mas continua dando certo no questão de venda. Mas aí você acha que compensa ela se esticar tanto só porque vende? Não tô falando em questão de lucro, porque obviamente se tá dando lucro, o cara vai continuar fazendo filme para sempre enquanto ele conseguir imprimir dinheiro com essa porcaria. Mas estou falando questão de consumidor, né? Por exemplo, você pagaria para ver um Transformers hoje em dia, sabe? Porque aparentemente 6 milhões de pessoas estão pagando para ver, né? Cara, desculpa, eu não pago. Mas é realmente, quem se importa com o que eu acho? Se o cara tá fazendo money, 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 qual é o problema? Tipo, a parada pode ser ruim. Eu acho ruim. Eu considero ruim, realmente. Mas, tipo, 6 milhões de pessoas acham que tá bom. Então, provavelmente eu que estou errado. Cara, é aquela coisa. Muita gente não se importa com a qualidade da obra. Ah, o roteiro tá meio zoado, ele não faz sequência com o filme anterior. Beleza. Muita gente tá interessada. Pô, é o novo filme do Transformers. Mesma coisa, pô, é o novo filme da Marvel. Sempre é bom, sempre o pessoal tá falando sobre, sabe? Fale bem ou fale mal, falem de mim. E Transformers funciona dessa forma. Todo mundo sabe o que vai acontecer no filme, que não vai entender porcaria nenhuma, mas que é tipo, 2 horas de filme, 1 hora e meia é de explosões com lutas de robôs gigantes. Pra que enredo? Isso daí é para os fracos. Pois é. E aí, aproveitando agora um caso que é totalmente o oposto e eu botei na lista como outra franquia que se estendeu de maneira muito ruim. Mas aí eu acho que as pessoas esperavam que fosse bom em questão de roteiro, é o Hobbit. Que, pra mim, né, eu gosto muito desse mundo do Tolkien, eu gosto muito da obra dele, né? Eu honestamente me perguntei por que vocês estão fazendo um livro que é literalmente o livro mais simples do Tolkien, no sentido de uma narrativa muito linear, com 3 filmes, sabe? Por quê? Cara, é um livro de 200 páginas e olhe lá. Eu li o Hobbit há uns 15 anos atrás. É tipo, é basicamente um livro infantil. Mas aí que tá. Se o Senhor dos Anéis fez US$ 1 zilhão, por que o Hobbit não faria? A gente coloca o mesmo personagem, repete os personagens. Ah, não tinha elfo no livro? Problema. Aqui na adaptação vai ter. O que? Não tinha isso daí? Não tem problema. Isso aqui traz US$ 1 trilhão. Esse personagem é importante porque traz dinheiro. É isso. Pois é. Mas aí, né, na questão do Hobbit, diferente do Transformers, a galera ficou meio puta com o que foi posto ali, né? E no Hobbit parece que teve mais essa repulsa no sentido de, tipo, vocês estão fazendo uma parada caça-níquel e a fanbase não tá comprando essa ideia, não, sabe? E aí eu acho que entra muito novamente a questão, né, de como quem se preocupa com história não vai ver um filme ruim, né? Principalmente agora nesse caso de uma história que era boa e ficou ruim. E aí, o que você acha? Cara, pra mim, tipo, eu vou mudar um pouquinho rapidamente de assunto, mas pra mim o Hobbit foi que nem o Wii U da Nintendo, o console, que tipo, teve-se lá o primeiro console, o Nintendo Wii, da mesma forma que teve o Senhor dos Anéis.
O pessoal que produziu falou, pô, é sequência lógica, é o próximo. Independente do que a gente faça, vai vender bilhões de dólares. E o pessoal foi seco nisso. É só colocar lá melhor computação, melhores músicas e vai dar certo. Só que você acabou de mexer numa fanbase que é extremamente fanática pela essa obra. É extremamente fanática pelo universo. E, cara, o pessoal viu, cara, isso aí tá zoado. Uma coisa é você adaptar um livro, 3 livros de 500, 800, de mil e poucas páginas em 12 horas. Tipo, tem que fazer certas adaptações. Outra coisa é você juntar 200 páginas de um livro e fazer o quê? 8 horas de filme? São o quê? Cada um tem mais 3 horas, né? 2 horas e pouca. É tipo, é estender o que não existe. Aí o pessoal percebe isso. Não tem jeito. Cara, é só você lembrar do filme 2. O filme 2 não tem conclusão. Aparecem lá os Smaug para no terceiro filme, o pior gancho que existe na história do cinema é aquele final. O Smaug aparece, vai ter a luta e fecha o filme. Capítulo seguinte vai terminar. Aí finaliza com 5 minutos de filme. Pois é. É realmente, acho que esse caso do Hobbit, né, é muito essa questão do. Você também, obviamente, Transformers deu certo, mas não é qualquer coisa que o povo vai engolir, qualquer porcaria que sai, né? Não é só você tentar espremer a franquia que vai sair dinheiro, né? Foi esse caso, porque quem consome Senhor dos Anéis e Hobbit não tá ali para ver só efeitos visuais, né? E foi um problema que esse filme acabou se deparando e Peter Jackson quebrou a cara. Passando aqui agora para outro exemplo, que aí você que trouxe, e eu queria que você falasse mais, até porque você que acompanhou mais do que eu, é o Rambo, né? Que vai ter um filme novo do Rambo esse ano. E explica aí por que para você não faz nem sentido ter esse filme novo. Ah, Sylvester Stallone. Cara, você é incrível. Ele chegou no momento que ele começou a reavivar suas franquias. Como o Creed deu certo, decidiram fazer o Rambo 5. Mas, tipo, o problema de Rambo é o seguinte: Rambo 1, o objetivo da história é o cara quer voltar pra porcaria da casa dele no Texas. Beleza, não consegue, ele mata uma cidade toda. Na real, ele mata uma pessoa só, mas ele destrói uma cidade toda. Filme 2. Por causa dele ter matado uma pessoa e ter sacaneado meio mundo, meia cidade, ele é preso e acaba sendo enviado para salvar pessoas no Vietnã. Nisso ele só quer voltar para casa. Filme 3. Ele vai para o Afeganistão, mas ele quer voltar para casa. Filme 4. O cara tá escondido no meio do mato, mas ele quer voltar para casa. Final do filme 4. O que acontece? Ele volta para casa. Tipo, fechou, não tem mais o que ele fazer. Filme 5. Filme de agora. Ele tá em casa e ele vai sair de casa. Não, cara, não faz isso com o maluco, não. Tava bonitinho. Ninguém quer ver a história dele, não. Porque o próximo história, ele vai morrer. E eu não quero ver o Rambo morrer. Tipo, não tem mais o que fazer. É tipo, o cara. O filme já levanta o death flag do maluco. O maluco de 80 anos vai fazer o quê? Vai arrancar de novo? Vai meter a mão no pescoço do maluco e arrancar o pescoço fora? O cara não tem mais idade pra isso. O cara vai morrer, cara. Eu não quero ver isso. Pois é, esse é um caso, né, que você já matou a charada logo no início, que eu já ia te perguntar, né? É muita cara realmente do tipo, Creed deu certo, Stallone tá aí, tá nativa, vamos fazer o próximo Rambo. Só que, diferentemente de Creed, que tinha uma franquia de como trabalhar, né, um pacing muito bom, né, pensando em relação ao Michael B. Jordan e o personagem dele, aqui no Rambo, Stallone, fica em casa, cara, descansa, já acabou o seu tempo, não precisa disso. E é realmente tentando reviver na onda do Stallone está com tudo novamente. Vamos fazer um Rambo, que é um outro filme de sucesso dele, só que tudo indica que vai ser um fracasso e entra justamente nessa lista das franquias que se estenderam de maneira negativa justamente por isso, né? Cara, é impressionante, porque, tipo assim, isso não surgiu do nada. Você tem o Schwarzenegger, vira e mexe fazendo novamente o Exterminador. É o vovozinho lá, nos seus quase 90 anos, fazendo filme de ação. Você teve lá o filme de terror, o filme do Jason, que rebuta a série.
que saiu ano passado, que você também tem lá a atriz principal do original voltando pra fazer filme. Você voltou a ter uma tendência a fazer senhorinhos de idade lá dos seus longínquos anos 80 que faziam sucesso, fazendo filme de ação novamente. Só que aí, lá no Creed, a história começou com o Rock, ele com câncer. Então, se o filme fosse ruim, ele podia falar, ó, morreu e ele não volta pro próximo. Ele tinha ainda esse mecanismo, tipo, começa a história já com o maluco com câncer, você sabe, tipo assim, pô, tá com um cara que ele vai morrer. Só que aí, pô, o filme fez sucesso, fizeram dois, ele se curou. Ninguém fala mais disso. Agora, pô, o Rambo, nem isso tem, não que a gente saiba. Então, obviamente, o cara vai morrer, não tem jeito. Mas então, né? Já que, pra concluir essa parte também das franquias ruins, eu acho que pela nossa conversa aqui, pelos exemplos, obviamente tipo, foram poucos exemplos, mas acho que dá pra gente tentar puxar um denominador comum, que é a questão de caça-níquel, né? A franquia estendeu, os caras literalmente só queriam dinheiro e esqueceram que não adianta você só querer dinheiro se a franquia não tem uma mínima história pra fanbase comprar, né? Porque a franquia tem muito disso. Você precisa que os fãs daquela franquia vão lá consumir. No caso de Transformers, a galera realmente só tá lá querendo ver 90 minutos de explosão, mas Rock, Rambo, o Hobbit, né, não é bem assim que funciona. A galera tá tentando ver alguma coisa a mais, eles se apegaram com os personagens de fato e querem uma história, e o povo, né, da produtora não é boba nem nada, tentou espremer um dinheirinho ali, só que espremer um dinheirinho que saiu com cocô junto, né? Cara, é porque eu não parei pra falar de Jogos Mortais, que é a Se quiser, franquia que o fala aí. primeiro filme é bom. Cara, Jogos Mortais pra mim é outra também, de caça-níqueis puro. Ele tem primeiro uma trilogia, é tipo, no terceiro filme, teoricamente não, o vilão morre. Aí o pessoal, nossa, tá fazendo milhões de dinheiros ainda. Faz o 4. Pô, mas o cara morreu. Não tem problema. Tinha aqui um jogo secreto que ele já tinha gravado aqui no VHS. Beleza. Vamos fazer o quinto filme. Pô, mas o cara tá morto, não tem problema. Aqui, ó. Esse maluco aqui era o escolhido secreto dele. É tipo Sif, sempre tem o aprendiz secreto. Ah, pô, e o próximo? Não, faz o 7, o 8, que é tudo a mesma coisa. É sempre o aprendiz secreto ou o outro cara que eles vão colocando na franquia, colocam lá, tipo, várias cenas do passado que fazem, de certa forma, uma ligação com a história. Só que, tipo, realmente, o protagonista já tá morto desde o terceiro. E fazem mais 8 filmes. Na real, estão produzindo até o filme 9. Tem que até que verificar isso, mas eu tenho 99% de certeza que já vai fazer o 9. Tipo, né? Né não? Cara, isso tá acontecendo agora com o filme do James Wan. Esses Annabelles da vida. Tudo bem, isso daí entra pra meio que. Eu nem sei se isso é spin-off, na verdade. Sei lá, quando o spin-off tem mais filmes do que a franquia de onde ele surgiu, Ela é virou uma spin-off franquia. ainda? Eu acho que ela virou uma franquia por si só. Porque realmente, Atividade Paranormal não. O Invocação do Mal tem o 1, tem o 2, ainda não saiu o 3. Mas tem a Annabelle, que já tem o 1, 2 e o 3 sai esse ano ainda. Saiu essa semana Cara, que a como gente tá assim? gravando. Cara, como assim o spin-off superou a franquia original? Pra você Que ver. mundo é esse, mano? É. E aí, cara, bom, então acho que a gente pode chegar nessa conclusão, né, de que o problema das franquias que se estendem de maneira negativa é que, além de ser caça-níquel, não que as outras também não sejam, afinal de contas, Hollywood não é filantropa, ela tá ali pra arrumar dinheiro. O problema maior é realmente que, beleza, você tá tentando arrumar dinheiro, mas você tá tentando cavar um poço que já não tem mais nada pra se tirar, né? Você não tem mais história ali, né? A gente pode chegar nesse denominador? Cara, ter dinheiro sempre vai ter. Até o momento que o fã continuar indo no cinema, a franquia não vai morrer. O produtor pode querer não fazer o filme, o diretor pode não querer fazer o filme, mas se o filme não tá no direito deles, tá no direito da produtora, outra pessoa vai fazer. Sempre vai ser assim. Justo, justo. Bom, e aí agora eu vou querer entrar em um tópico que
né? Aqui vai ser uma área mais complicada da gente conversar, que é aquelas franquias que estão no meio termo, né? Que é aquele caso que a gente tem alguns filmes que a franquia que você fica, cacete, voltaram a fazer o filme bom. Aí chega um momento que, fera, vocês voltaram essa cagada, né? Que são aquelas franquias que eu vou chamar aqui de franquia gangorra, né? Porque vai e volta. Tem alguns filmes bons, alguns ruins, né? Diferente do primeiro caso, que normalmente é uma crescente, e diferente do segundo caso, que você teve até o primeiro filme legal, afinal de contas vendeu para fazer a franquia, mas depois começou a descarrilhar completamente. Aqui é realmente um altos e baixos. E eu vou começar com uma franquia que eu vou defender com unhas e dentes aqui, que é Velozes e Furiosos. Boa sorte. Né? Porque, cara, vamos lá, Velozes e Furiosos é uma franquia que ela soube se reinventar pra cacete, e isso é uma parada que não dá pra negar, porque era uma franquia que no início era, né, corridas de carro, literalmente, era tipo um Need for Speed, e aí quando eles viram que isso já tava se esgotando no sentido de não dá pra aproveitar mais aqueles personagens, apesar dos personagens chamarem público, os atores chamarem público, eles começaram a trazer mais gente de peso, que é o caso, por exemplo, do The Rock, né? E começaram a fazer filmes mais de assalto, né? Apostando muito mais nessa questão da ação, de explosão, tal qual Transformers, mas pensando mais numa ação no sentido realmente de perseguição policial e tudo mais do que só corrida de carro, e começou a fazer todo um background da família ali do Toretto e tudo mais. Então acho que tem pontos que eles souberam se reinventar, né, de trazer mais background, de desenvolver melhor alguns personagens, apesar de ter umas cagadas do tipo, né, a esposa do Toretto, a mulher some, aí ela volta sem memória, e enfim, uma salada do cacete. O Hank morre no filme 3, mas aí por ter feito sucesso o filme 3, o personagem retorna para mais 3 É o filmes para último morrer. da. Cara, isso que você falou de reinventar, isso é verdade. Você tem o primeiro, segundo e terceiro filme, o terceiro nem tanto, que é filme sobre pega. É o carro super tunado, que era moda naquela época. Era o período do Need for Speed. Depois você tem o filme 4 e o 5, que é sobre realmente perseguição policial. O filme 4 no Brasil, que tem o deserto entre Rio e São Paulo, que eu nunca Não, vou esquecer disso. filme 5. É o 5, É o 5. que é o Rio de Janeiro. É. Que é tipo, é rouba banco. Mas depois, se você talvez não tenha reparado, ou talvez tenha, não tenha comentado, que também há uma reinvenção. Porque eles não só fazem mais. Eles não são mais os vilões. Agora eles são uma consultoria dos Estados Unidos. Com certeza. Eles são tipo. Eles são tipo um FBI já. É tipo, eles se reinventaram novamente, que agora eles fazem ir para qualquer lugar do mundo, que eles são os bonzinhos. Eles são a família dos bonzinhos enfrentando qualquer um, até submarino. E aí, né, aproveitar um pouco só pra, antes que alguém venha falar, mas você tá falando bem de Velozes e Furiosos, dizendo que você tava defendendo muito a questão de narrativa e tudo mais. Olha, gente, eu sei que Velozes e Furiosos não tem a melhor das histórias do mundo, pelo contrário. O roteiro desses filmes é bem fraco na real. Mas aí foi a questão que a gente está comentando aqui, né? Eu acho que Velozes e Furiosos está nessa gangorra porque, sim, são histórias fracas, a narrativa é fraca. Mas você tem personagens muito carismáticos, atores que vendem muito bem e que eles entendem o papel, cara. Você vê. Toda vez que eu vou fazer uma crítica de Velozes e Furiosos, eu defendo sempre a mesma coisa, que é a história não é boa. Você vê que as pessoas têm consciência disso, mas eles estão ali fazendo um negócio para se divertir e porque eles entendem que aquilo ali é um entretenimento barato, né? Eles não estão querendo fazer uma puta de uma história cabeça, um mega desenvolvimento de personagem, não é isso. Mas é aquela coisa do foca na ação, foca numa ação bem feita, apesar dos exageros. Meu único parênteses aqui é em relação ao Velozes e Furiosos 7, né, que é quando o Paul Walker morreu, né, e a gente teve a despedida do Ryan Connor, né, que é o personagem dele. E aquele filme, sim, ele tem uma história boa. E você vê que tem um cuidado de narrativa ali muito grande para fazer essa despedida ser um negócio não só emocionante, mas marcante, sabe? É um filme que você vê que é muito amarradinho, tem uma história muito bem concluída ali. E aí, inclusive, a gente conversando antes de começar o podcast, o Alexandre falou do tipo, cara, mas pra mim a franquia ia terminar ali. Eu falei, não, não é bem isso. A franquia ia continuar. Só que o fato dele morrer fez com que o filme tivesse que ter umas alterações no roteiro e que pra mim foram muito bem-vindas. Pra mim, o Velozes e Furiosos 7 é o filme com a melhor história de todos eles, né? A história mais bem amarrada e mais bem construída.
E esse é um dos grandes méritos pra mim dessa franquia, tá nessa parte aqui de não ser uma franquia totalmente ruim, mas eu reconheço que ela não é a melhor das franquias do mundo, por isso ela não pode estar junto com Toy Story. Cara, mas é realmente, o filme 7, o finalzinho dele se separando lá de carro, cara, se não tivesse mais nenhum filme depois dele, eu acho que ninguém reclamaria. Tipo, fechou tão bonitinho, tão perfeitinho, que não. Tá, tudo bem, você pode continuar. Pra mim, Velozes e Furiosos é tipo Marvel. É tipo, é o filme família. Porque tem, caraca, tá todo mundo no filme. Tem todos os. Tem personagens de todos os continentes desse mundo, de todas as etnias, tem de tudo e pra todos. Se você gosta de qualquer tipo de ação, tá lá envolvido. É impressionante. E, cara, é realmente isso. Velozes e Furiosos funciona. Porque, cara, os personagens, eles não estão atuando, eles estão lá de sacanagem. Eles estão se divertindo pra caraca no filme. É você ver a cena de luta do The Rock. É tipo, você tá vendo que o cara tá se divertindo fazendo aquilo. E Velozes e Furiosos tem isso também. Pô, eles colocam um vilão foda lá pra ser inimigo. Que no filme seguinte vira aliado deles. E fico, tá todo mundo de boa, porque é um filme sobre família. E o pessoal vai agregando todo mundo. Vale tudo, cara. Pois é. E aí, né, pegando agora outro exemplo aqui, que é uma franquia que eu também considero gangorra, e eu quero saber até o que você acha dela, é Jurassic Park. Porque o primeiro filme é um filme que eu gosto muito, é uma história muito bem feita, você tem aquela questão de aventura, que tem um pouco de terror, apesar de não ser terror, né, até porque o público é mais novo. Mas aí o filme 2 e 3 eu acho bem meia boca, o 3 principalmente. E a gente teve essa retomada agora, né, com o Jurassic World, com o Chris Pratt, né, o Star-Lord, que agora, né, tá aí domando o Velociraptor. O que você acha dessa daqui? Você acha que ela tem altos e baixos de fato, ou você acha que realmente só o primeiro foi bom e depois descarrilhou completamente? Porque tem uma galera que acha que Jurassic Park é só um que serve, o World 1 e 2 é bem ruim. Eu acho que o World 2 é ruim, mas o primeiro eu gostei. Olha, eu nem lembro dos outros. Eu, eu só não assisti esse novo. O World 2 eu não assisti, só posso afirmar com total seriedade. Agora os outros, fora o primeiro, que eu tenho a história ainda na minha cabeça, o 2 e o 3 pra mim é uma confusão. É tipo, do nada surge a Ilha B, aí o pessoal volta, não sei por que eles querem voltar pra porcaria da ilha. Os bichos vão pros Estados Unidos, fazem invasão. O World 1 é bom, tipo assim, ah, criamos um novo dinossauro. Bem, a franquia é sobre dinossauros, tem que ir pra algum lugar. Não acho isso de todo ruim. Domar Velociraptors? Por que não? É uma proposta interessante. A mina principal, correr de tamanco de ponta, não acho que é a melhor ideia, mas tipo, é só esse meu problema com o filme. Eu gosto dele. Mas tipo, se tiver outros ou não, não muda nada da minha vida. Uhum. Mas aí que tá, uma coisa que eu vou jogar a bola pra vocês de novo, né? Em relação ao Jurassic Park, cara, eu tenho a sensação do seguinte. E aí é uma coisa que a gente não comentou das outras franquias que acho que pode entrar aqui e a gente pode até retomar se for necessário. O Jurassic World, eu tenho muita sensação, e muita gente tem, eu sei que não é uma ideia minha isso daqui, que ele só deu certo no sentido de bilheteria e de uma crítica positiva por causa da nostalgia, né? O que eu quero dizer? Jurassic Park 1 foi tão bom e marcou tanto a época que ele se solidificou ali como, tipo, é um filme bom dos anos 90, o Jurassic Park 1. O 2 e o 3 são ruins e a galera meio que deixou de lado. Tipo assim, esquece essa porra aí, não existe não. E aí passou muito tempo e tal, mudou a geração, que é uma coisa que a gente já falou aqui no podcast. E aí veio uma galera que, tipo, pô, podia ter um filme de dinossauro, né? Ah, tem aquele lá de 93, né? O Jurassic Park. Por que a gente não retoma isso? E o Jurassic World, né? Se você for parar pra rever, ele de fato tem umas coisas legais, mas justamente, ele é o mesmo filme e não só isso. Eu diria que ele é o mesmo filme um pouco piorado no sentido de história, ou seja, eu tenho muita sensação de que ele vendeu bem e teve uma aceitação por causa da nostalgia, mas se você rever o filme, ele fica meio tipo, não é tão bom não. Cara, é a mesma premissa, é os mesmos acontecimentos, é o mesmo tudo. Na real, é a mesma coisa de sempre. De sempre não, você viu um exemplo.
Mas novamente, vamos refazer o parque, que já não deu certo, mas de boa, agora vai dar certo. Temos a presença infantil, antes eram, da mesma forma, são sempre dois irmãos que estão perdidos. Você tem que ter o cara que vai resgatar todo mundo. Tem o plot militar. Antes era o pessoal querendo roubar os ovinhos. Aqui já é o treinamento de Velociraptors K9, K9. Cara, é o mesmo filme. E tipo, o final é o T-Rex lá do original salvando o pessoal. É tipo, tá todo mundo de volta. E quem não aparece tá referenciado. É o mesmo filme. Então, tipo, deu certo em 93, deu certo de novo. É um pouquinho pior? Eu teria que ver de novo. Uhum. É, eu acho que Jurassic Park entra nessa questão da gangorra justamente por isso, porque na verdade eles macetaram, né? Porque eles têm filme um bom, 2 e 3 ruim, aí o filme 4 na verdade é um copia e cola do filme um, e o filme 5 eu acho bem mais ou menos. Tem umas paradas legais, mas no geral ele é bem abaixo do que o Jurassic World e o Jurassic Park um. Cara, o 2 é o que tá tendo a explosão no vulcão, né? Que eles têm que sair da ilha. Se eu não me engano é. E inclusive tem esse problema também, que eu me confundo pra cacete entre eles. Como se alguém não se confundisse. Esse novo do 2, eu devo ter visto algumas cenas já. É o que tá tendo explosão, é o que tá tendo o vulcão que vai explodir, tem que salvar os dinossauros. Que é basicamente o que você faz no 2 e Isso, no esse mesmo. 3. Que tipo, você tira os dinossauros de lá também. Ou eles fogem. Ah, já não lembro. Mas é realmente a mesma premissa e volta justamente a mesma coisa, né? Você teve o 2 e o 3 ruim, aí você vem Jurassic World 2, que pega dois filmes ruins, sabe? Não é a melhor das ideias, né? É, cara, é Hollywood. O problema de Hollywood acaba sempre sendo esse. Se o cara consegue fazer um filme bom, não importa o gênero, pode ser qualquer gênero. Se fez sucesso, tu vai ter 10 filmes parecidos ou 10 filmes que eles vão relembrar que existiu e que vão tentar fazer de novo. Da mesma forma, Logan, maior de 18 anos, deu certo? Logan não. Deadpool para maior de 18 anos deu certo? Quantos filmes de maior de 18 anos começaram a sair? Invocação do Mal deu certo? Quantos filmes de terror na mesma pegada começaram a sair? Tudo que Hollywood quer é saber qual é o novo filme que ele vai emplacar para fazer uma sequência de vários filmes genéricos. É, cara, e aí eu acho que então a gente pode começar a caminhar pro encerramento e pensar um pouco realmente, né, no amarrado geral dessa conversa nossa, né? Que eu acho que dá pra gente concluir algumas coisas, eu quero saber se você concorda ou não e também traz as suas conclusões. A primeira é difícil pra cacete ter uma franquia que se estenda e continue no alto, ou seja, tem essa crescente. Eu acho que o principal ponto é realmente que as histórias se esgotam e se você não tem um puta de um roteiro, um puta de um roteirista que sabe pensar muito bem, não vai dar certo. A gente tem alguns casos que tem filmes que se entendem e se renovam no sentido de linguagem cinematográfica, né? Pensando assim, vai ser sempre a gente vai passar por uma ação tal qual Velozes e Furiosos e deixa pra lá o roteiro. Mas a gente faz uma ação boa, que é diferente do Transformers que fica uma salada do cacete. E tem outros casos que se aproveita realmente de esperar a franquia ficar adormecida para renascer, que é o caso do Jurassic Park. Mas eu acho que é muito realmente essa questão de preocupação de como trabalhar seu roteiro e como trazer uma história boa é uma coisa muito difícil, ainda mais tentando fazer isso numa sequência. Essas são as minhas conclusões aqui, né? No caso, o problema maior é todo mundo quer tentar espremer para tirar dinheiro. O problema é que não adianta você tentar tirar o dinheiro se você não tem mais o conteúdo ali para você puxar esse dinheiro. E aí, o que você acha? Cara, eu concordo com você e até acrescento mais coisa. Se o filme não foi pensado em ser uma franquia, se o filme não foi pensado em ser uma franquia, é difícil depois ser, finalizou o filme um, fez sucesso. Pô, como é que a gente vai fazer o filme 2? Porque normalmente o que acontece é, o filme 2 tem que ser maior e melhor do que o filme um. Repete o filme um e coloca coisas mais bombásticas, maiores e melhores. E normalmente não é assim que funciona. Tipo, uma franquia que eu fico pensando, que eu acho interessante como ela deu certo, é John Wick. Quando termina o John Wick 1, cara, se não tivesse outro filme, eu já estava satisfeito com aquele.
Aquele filme sozinho pra mim funciona de boa. Mas aí tem o 2 e o 3 que eles conseguem fazer um levante muito interessante. Mas que não é todo filme que consegue emplacar uma franquia dessa forma. É tipo Jurassic Park. O filme 1 é sobre o parque. Tá, e agora? O que a gente faz? Tipo, não dá pra falar do parque toda hora. Mas também sair do parque perde a essência. É difícil o pessoal trabalhar. Uma franquia que eu acho ainda até hoje muito bizarra de não ter voltado é De Volta para o Futuro. Ah, mas essa aí ela fechou bonitinho, deixa ela quieta lá, não quero que ela se estenda, não quero que ela entre aqui. Brincadeira, mas pode Não, falar aí. tipo, eu também não quero que ela se estenda. Pra mim ela tá perfeita, mas eu acho estranho de até hoje ninguém ter tentado um reboot dela. Ah, eu acho que não vai Ou entrar tentado não. qualquer coisa com ela. É Não, tipo, deixa é um assim. filme que o pessoal toda hora fica lembrando, pô, e por que será que não faz um novo? Uhum. Tipo, tem esses filmes assim. É, Se você mas pensar, aí. você sempre encontra um filmezinho. Pô, por que ninguém nunca mais fez um sobre ele de novo? Mas aí eu acho que também já é um papo para outra conversa que a gente pode falar de reboots e aí já fica até uma sugestão para quem gostar desse tema, né? A gente fala um pouco de reboots e por que certas franquias não precisam ou porque a gente gosta que não voltem como reboots. Acho que é um tema que a gente pode pensar que já fica até aqui um gancho, hein? Se você gostou dessa ideia aqui, comenta aqui embaixo. Em qualquer lugar que você comentar, a gente vai encontrar. Se for de preferência no Facebook, que a gente encontra com maior facilidade, ou no YouTube, só comentar que a gente fala com vocês. Isso aí. Bom, cara, então acho que é isso. Acho que foi um papo muito bacana. A gente conversou aqui bastante sobre algumas franquias, né? Debateu um pouco sobre fórmulas, no sentido de o que dá certo, o que dá errado, né? Problemas de roteiro, enfim, foi uma conversa bem ampla, mas acho que foi bem legal. Né? E é meio louco pensar que a gente puxou de um filme, né, recente, que é o Toy Story 4, e jogou pra tanta coisa assim tão variada. Então, pessoal, é isso aí, galera. Vou aqui me despedindo. Lembrando, né? Se você quiser acompanhar o nosso podcast, confira os links aqui embaixo. Tem vários locais para você ouvir. Não deixa de mandar mensagem pra gente trocar uma ideia, que é muito bacana. Novamente aqui agradecendo a presença do Alexandre, que foi a primeira vez e certamente virá mais vezes, afinal de contas a gente tem muito papo para conversar e é uma coisa que a gente gostava e sentia falta de fazer, né, de ter um debate com mais de uma pessoa no canal, porque fazer vídeo é legal, mas debater também é muito bacana. Então eu vou deixar o espaço agora aí também para o Alexandre fazer as considerações finais dele. Nossa, eu vou até agradecer aqui ao convite do meu próprio canal de me chamar para participar. Não, Brincadeiras à não. parte. Foi convite não, é porque você tem a logística mais complicada de gravar, porque normalmente a gente grava presencial e hoje é a primeira vez testando online. Mas é por isso que o Alexandre demorou tanto pra aparecer, mas ele tá sempre aqui, porque, porra, a casa é dele tal qual minha e do outro Lucas. Ah, não, isso daí é verdade. Tipo, o sonho mais molhado desse canal é quando reunir os três. É quando reunir nós três. Aí vai ser tipo Vingadores Ultimato. É tipo, reuniu toda a equipe. É o fim do mundo que vai acontecer naquele dia. Mas enquanto isso não acontece, vocês vão continuar escutando a gente, vendo a agenda pelo YouTube. Um dia, quem sabe, a gente volta a escrever. Mas por enquanto é isso. Como sempre, eu sou muito grato a todos vocês que hoje estão nos escutando. Ontem e amanhã vão estar nos vendo. E que, por favor, sempre apareçam. Qualquer coisa, é só deixar os comentários aqui embaixo ou em qualquer lugar do mundo que vocês quiserem. A gente vai encontrar com vocês, a gente vai falar com vocês. Então, gente, por hoje é só. Até depois. Valeu, galera, um abraço.